A ideia foi discutir o que vai ser feito agora, após a lei implementada, né? A lei é recente, a lei é do ano passado, ela traz um conjunto de diretrizes, ela traz uma questão importante que é tirar a responsabilidade da esfera exclusivamente da pessoa e da família no cuidado de pessoas com Alzheimer ou no autocuidado e outras demências, e ela diz que essa é uma responsabilidade do Estado brasileiro, dos governos, da União, dos estados e do município. Agora, estabelecer isso como parâmetro não é o suficiente para que a gente coloque em prática medidas para que a pessoa que está nos assistindo, e está com seu pai, está com a sua mãe com Alzheimer, saiba o que fazer em relação à situação que ela está vivenciando. Aí vai um longo caminho e a audiência serviu para isso, para fazer essa discussão. Os cuidados são múltiplos. Agora, o SUS, evidentemente, tem que estar preparado também para esses cuidados. E você tem que ter a disponibilização de recursos orçamentários para que as pessoas possam receber cuidados que são fundamentais, inclusive as famílias. Você tem que ter política pública, você tem que ter espaço público de convivência e você tem que ter recurso para cuidadores e cuidadoras que normalmente não são, inclusive, remunerados. O que a gente precisa ter agora? A Lei 15.069 foi aprovada. Agora precisa ter a colocação em prática do plano de ação. No encontro que a gente fez na Comissão de Legislação Participativa com os nossos convidados e convidadas, ficou indicado a necessidade da formação o mais rápido possível do comitê, com um conjunto de organizações, movimentos, entidades que têm acúmulo na discussão sobre o tema, para a partir daí se implementar o Plano Nacional de Ação. Combinado com isso, precisa ter recurso no orçamento. Se nós estamos falando de uma política, se a pessoa que está nos assistindo em casa nesse momento está vivenciando uma situação gravíssima, difícil, ela precisa ter apoio, ela precisa ter suporte, ela precisa ter renda para que esses cuidados possam ser estabelecidos de maneira plena. É isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Deputado, é necessária muita pesquisa científica também para se chegar tanto a diagnóstico antes que a coisa piore, né, que a doença piore, quanto a medicamentos e outras formas de cuidado, não é? Demais. Eu vivi uma experiência pessoal, né? E essa experiência pessoal que me atravessou me fez ter uma sensibilidade maior e me sentir na obrigação política, moral, mãe, pessoal, né? De poder buscar o desenvolvimento de políticas públicas, que foi a minha mãe, né? Minha mãe teve um Alzheimer avançado e faleceu com Alzheimer avançado. Uma pessoa que foi extremamente ativa durante toda a sua vida, né? Ativa intelectualmente? Física e intelectualmente, muito ativa, né? Com atividades constantes. E de uma hora para outra ela começou a demonstrar, em primeiro lugar, perda da memória recente, e depois o processo de desorganização mental. Ele fica muito profundo, a família tenta num primeiro momento escapar no sentido de não considerar que é exatamente isso que está acontecendo. A tomada de consciência, ela não é automática, ela leva um tempo também para acontecer. Eu lembro, por exemplo, da dor que eu senti quando minha mãe me chama na cozinha e fala: meu filho, o que está acontecendo? Porque ela reconhecia a sala, mas ela já não entendia mais o que era a cozinha, né? Mas aí ela ainda reconheceu o senhor? Reconhecia. Até aquele momento, sim, né? Eu utilizei mecanismos pessoais para, mesmo sem saber se ela estava me reconhecendo, ter o retorno dela. Eu sempre chamei minha mãe Madre, então eu continuava falando Madre, e ela sorria, né? Se ela estava me reconhecendo ou não naquele momento, eu não sei, mas eu sei que ela estava me dando um retorno, com um sorriso, com um abraço, né? E aquilo era fundamental para a nossa relação, para o cuidado com ela e também para a forma como eu me sentia nessa relação com ela. Então, uma família que vivencia isso no seu dia a dia sabe exatamente do que eu estou falando. Olha esse dado. Eu perguntei, ele esteve inclusive com a gente na audiência, o Dr. Michel, quanto que eles precisavam por ano para a manutenção de um dos centros, que é um dos mais avançados do Brasil, de estudo sobre o Alzheimer. Ele me disse: R$1 milhão para a manutenção das nossas atividades por ano. 1 milhão por ano? Por ano. Para uma família, R$1 milhão é muito dinheiro, mas para uma política pública é muito pouco em relação àquilo que a gente tem como tecnologia de ponta. Olha, aqui nós estamos discutindo o orçamento secreto e a discussão das emendas parlamentares, onde você tem de emendas parlamentares por ano aproximadamente R$50 bilhões. Há pouco tempo atrás, eu fiz a denúncia pública sobre, em uma ligação, um desvio daquilo que originalmente deveria ser colocado em prática por uma comissão, onde se tirou do destino original e 300 milhões foram para um outro fim. Isso numa ligação. Nessa ligação, em 300 milhões dava para sustentar um serviço como esse por 300 anos. Nós temos que ter serviço no Brasil, e tem dinheiro para isso, tem recurso para isso, para que todas as 1.800.000 pessoas que têm algum tipo de demência, que são diagnosticadas ou que estão nas estatísticas, e mais aquelas 1.200.000 que têm Alzheimer, que é praticamente mais de 60% das pessoas que têm demência, tenham atendimento. E tem que ter acolhimento psicológico garantido para todas as famílias. Ah, isso é uma utopia? Não, não é. É plenamente possível. Com os recursos orçamentários que a gente já tem hoje, dá para fazer.